Chegou a informação detalhada, Fernando Diniz pego de surpresa, reavaliação marcada, jovem esquecido, arbitragem definida, voltas importantes e muito mais. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com tudo nessa terça-feira recheada de informações importantes sobre o Vasco e é claro, você que acabou de chegar no canal do Torcedor Vascaíno, corre aqui embaixo, rapidinho, se inscreva no canal. Estamos quase batendo a meta dos 100 mil inscritos aqui e é claro, você chegando no vídeo fará parte dessa grande família. Clicando no botãozinho ali embaixo escrito inscreva-se e eu peço já de antemão o seu like, porque o seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo. E a gente vai falar muito de Vasco hoje porque, o Gigante da Colina segue para São Paulo. É isso mesmo, vai enfrentar o Palmeiras amanhã em um jogo muito importante visando a tabela de classificações. A rodada acaba, o Vasco perde uma posição na competição ali, né, na tabela de classificações. O Vasco cai para a 12ª colocação por conta da vitória do Ceará. E é claro, a gente vai repercutir muito sobre todos esses assuntos. Tem surpresa grave, hein? Vamos falar sobre isso porque o Fernando Diniz foi pego de surpresa. E claro, né, na Série B do Campeonato Brasileiro, jovem cria da Colina está sendo totalmente esquecido. Você vai entender do que eu estou falando, é claro, nesse vídeo em que você já se inscreveu aqui embaixo e também que você já deixou o seu joinha. Bom, olha só, hein? Lembrando que você que gosta de fazer os seus palpites esportivos, eu vou deixar na moleza para você o link da Estrela Bet no primeiro comentário fixado, hein? Não vou mais dar esse mole, porque a Estrela Bet ela dobra o seu primeiro depósito. E todos os vídeos eu venho aqui e falo para você sair dessa plataforma que não ajuda o Vasco em nada, essa que patrocina o maior rival, tá dando dinheiro lá para os nossos concorrentes e você tá nela. Pô, tá na hora de migrar. Vem pra Estrela Bet, que é parceira do Vasco no basquete e também no futsal do Cruz Maltino. Você corre ali através do primeiro comentário fixado. O link já vai te direcionar para a Estrela Bet para você ganhar o seu depósito dobrado. Depositou 50, vai ganhar mais 50. Depositou 100, vai ganhar mais 100. Então corre lá, não perca essa oportunidade. A Estrela Bet só para vascaíno, tá? Se você não for vascaíno, vai se ferrar, porque você palpitando na Estrela Bet, você corre risco de ganhar camisetas, copos do basquete, muita coisa legal. Então, para vascaíno é ótimo. Para quem não é vascaíno, continua aí nessa daí que dá dinheiro pro Urubu, enfim. Vai lá. Agora jogue com responsabilidade, tá? Maiores de 18 anos, não uma forma de você ficar milionário, e sim entretenimento. Olha só, sem mais delongas, né? Como temos vários assuntos importantes, solta a vinheta. Agora a informação detalhada, Fernando Diniz é pego de surpresa, reavaliação marcada, jovem esquecido, arbitragem definida, retornos importantes, preparação final e muito mais. Você que está chegando aqui no canal da Torcida do Vasco, exatamente, você chegou no lugar certo. Então eu peço para você deixar o seu like porque vou trazer muitas informações e detalhes sobre tudo que está acontecendo no Vasco nessa terça-feira. E vou falar um negócio para você, hein? Terça-feira de planejamento final no CT Moacir Barbosa e viagem para São Paulo, porque amanhã o Vasco encara o Palmeiras e a gente vai falar bastante sobre esse jogo importantíssimo, né? Aí pelo Campeonato Brasileiro e a gente sempre lembra você que está aí do outro lado. O Vasco agora passa por um momento de boa fase e vai enfrentar uma das melhores equipes, se não a melhor do Campeonato Brasileiro, contando, né, com a sua trajetória na Libertadores da América, que está muito acima dos demais. Acaba que no Brasileiro o Palmeiras fica um pouco mais abaixo na tabela ali do líder Flamengo, mas por conta de situações adversas, né, adversários mais complicados pela frente. E a gente vai falar muito sobre esse jogo, mas olha só, o Vasco nessa rodada, né, perdeu ali a posição para o Ceará. O Ceará venceu o São Paulo fora de casa no Morumbi e eu vou falar para você, e a torcida do São Paulo tá pé da vida. E o Ceará agora ultrapassa o Vasco, que foi para a 12ª colocação na competição. Competição essa que agora é tiro certo. O Vasco só vai se preocupar com o Campeonato Brasileiro, porque a Copa do Brasil vem após o final do Campeonato Brasileiro. Então agora é concentração total, sair daquela zona do desconforto ali, quem sabe buscar coisas maiores. É muito difícil chegar numa Libertadores
pelo Campeonato Brasileiro, é muito disputado em si, mas nada é impossível, né? O Vasco vem numa melhora, numa sequência interessante e numa evolução constante de jogadores do seu elenco, principalmente se a gente for citar aqui Felipe Coutinho, Robert Renan, o Carlos Cuesta, entre outros jogadores, Paulo Henrique, Ryan, enfim, no momento em que é decisivo para o Vasco, né? Principalmente visando aí o final da temporada. Bom, olha só, hein? E falando em evolução, Fernando Diniz foi pego de surpresa, é isso mesmo. O Carlos Cuesta fez um exame de imagem na última segunda-feira e detectou uma lesão no abdutor. É isso mesmo, o jogador que saiu ali, né, reclamando de dores contra o Cruzeiro, tem essa pequena lesão. A situação é o seguinte, o jogador vai passar por uma última avaliação no dia de hoje no CT Moacir Barbosa para confirmar ou não confirmar presença contra o Palmeiras. Aparentemente, Carlos Cuesta vai ficar de fora, mas essa decisão será tomada nos últimos minutos antes da viagem. E a gente também precisa enfatizar aqui, e claro, deixar muito bem articulado, que contra o Vitória o jogador é praticamente figurinha carimbada, vai estar com o elenco. Mas faz muita falta o Carlos Cuesta numa partida, principalmente contra o Palmeiras fora de casa. Apesar de ser um adversário não muito acessível, jogando fora de casa, o Vasco ainda atuando no Allianz Parque, parece que é o momento ideal, né, para esse cuidado com o Carlos Cuesta, porque é muito mais simples vencer o Vitória em casa com o colombiano do que vencer o Palmeiras lá, apesar, né, do torcedor vascaíno, a gente está acreditando bastante nessa equipe, mas pés no chão para a gente não tropeçar também, tem que jogar com muita humildade, sabendo, respeitando o adversário, mas pensando na vitória, né? A equipe comandada pelo técnico Fernando Diniz costuma jogar e deixar o adversário jogar, então vai ter jogo contra o Sport ali, jogo difícil, mas também vai ter jogo contra o Palmeiras, jogo difícil, então essa competitividade se aplica a todos nesse estilo de jogo do técnico Fernando Diniz. E já temos arbitragem definida para o jogo entre Palmeiras e Vasco no Allianz Parque. Mais uma vez ele, hein? É, rapaz, ele já apitou 5 jogos, vai pro 5º jogo, né? Na verdade, vai pro 6º jogo, já apitou 5 jogos do Vasco na temporada. Estou falando de Rafael Klein, do Rio Grande do Sul. É, ele apitou no dia 30 de março a vitória do Vasco contra o Santos em São Januário por 2-1. A derrota do Vasco também em Uberlândia, né? Para o Cruzeiro por 1-0 no dia 27 de abril. A gente teve também ali a vitória do Vasco por 3-1 contra o São Paulo no dia 12 de junho. Contra o CSA em Alagoas, 0-0 no dia 30 de julho. Também foi Rafael Klein. E Flamengo e Vasco, mais próximo, né? Flamengo 1, Vasco 1, no dia 21 de setembro. É, agora volta a campo Rafael Klein, do Rio Grande do Sul, para apitar mais um jogo do Vasco agora, visando o Campeonato Brasileiro numa fase importantíssima. Cara, é um jogo muito decisivo, tanto para o Palmeiras quanto para o Vasco, né? O Vasco, se vencer, mostra uma nova realidade no Campeonato Brasileiro, e se o Palmeiras vencer, encosta na liderança. Então é um jogo de muitas definições, e nós estaremos olhando de perto todas elas. Rafael Klein é um árbitro muito firme, né? Vem se destacando agora no cenário nacional, mas não é um dos mais experientes, né, que a gente tem aí no Brasil. Mas enfim, eu acredito num retrospecto, né, o Vasco aí que venceu Santos, São Paulo, empatou com o Flamengo, empatou com o CSA, só perdeu para o Cruzeiro com ele apitando ali. Eu acho que dá para a gente confiar, né, em um retrospecto um pouco mais positivo. E você, qual a sua opinião sobre Rafael Klein, árbitro que está definido pela CBF para apitar Palmeiras e Vasco? Bom, olha só, hein? Vamos falar aqui sobre Jovem Cria da Colina, que já está sendo esquecido, rapaz. Desde que chegou, o garoto ainda não jogou e a gente precisa falar sobre isso, porque é um modelo de negócio muito comum, mas o atleta precisa ter minutagem. Bom, o Volta Redonda, que está na zona do rebaixamento na Série B, né? Figurando aí para uma possível volta à Série C, não utilizou ainda o zagueiro Lincoln. O Volta Redonda, que perdeu para o América Mineiro fora de casa, não relacionou o jovem zagueiro Cria da Colina, que no Vasco já resolveu até jogo, né, contra o Inter no Beira-Rio. Enfim, um jogador que para a Série B teria que pelo menos estar na lista de relacionados, e não vem acontecendo lá no Volta Redonda. Aí eu me pergunto, né, e claro, acho que você deveria comentar um pouco sobre isso. É benefício para o Vasco? Porque você tem o zagueiro emprestado, o zagueiro não está tendo minutagem, o contrato está passando, né? O período de contrato está passando, o jogador não evolui, só regride.
então não faz muito sentido emprestá-lo para o Volta Redonda, que tem uma dupla de zaga um pouco interessante, né? Até perdeu agora o último zagueiro para o Botafogo, né? O jogador chega por empréstimo no Botafogo, um bom jogador, mas a gente observando o cenário é completamente grotesco o que a diretoria do Vasco fez diante dessa negociação. É uma negociação que poderia existir, né, no contrato uma obrigatoriedade de pelo menos estar na lista de relacionados para o jogador ganhar maturidade, né? Enfim, ou a fase do Lincoln é muito ruim ou a negociação deixou brechas para que o Volta Redonda tenha o jogador no elenco e utilize sempre que puder. É óbvio que o futebol é bem relativo, né? Depende muito de como está treinando, depende muito de como está jogando, mas um jogador de Série A do Campeonato Brasileiro não vai para a Série B sem nenhuma projeção, né? Pensando numa titularidade em minutagem, né? Enfim, vamos ver como que vai proceder essa questão. Eu acho que as negociações poderiam ter sido um pouco mais cuidadosas para com o Lincoln, né? Visando também benefícios futuros para o Vasco. Bom, olha só, hein? Quem pode retornar ao time do Vasco para jogar contra o Palmeiras é o volante Tietê. É isso mesmo, Tietê agora está treinando com o elenco, né? Tá fazendo trabalhos ali interessantes no CT Moacir Barbosa, pode ir para o jogo, a gente acredita muito que o Tietê pode estar voltando aí à equipe. O Vasco que perdeu o Cauã Barros, suspenso, não joga contra o Palmeiras, então o Tietê pode ser ali o postulante a atuar como volante ali juntamente com o Hugo Moura nessa equipe que enfrenta o Palmeiras. É óbvio que eu queria saber a sua opinião, peço para você deixar o seu like, sabe por quê? Porque daqui a pouquinho eu estou voltando com muito mais informações e aqui você não perde nada, beleza? Um forte abraço, saudações vascaínas.